Amém, Deus. Irmãos, o texto em que nós lemos logo no início, no Marcos capítulo 12, versículo 28 a 31, é o mesmo que nós lemos na quinta-feira, mas eu não expus o texto, porque deixei para agora de manhã. Eu estive falando na quinta sobre as fases da intensidade. E falei sobre 4 fases. Não passem, por favor. Quem lembrar das 4 fases vai ganhar nada não, vai ganhar vai só conhecimento mesmo. 4 fases da intensidade. Primeiro, aí não vale. 4 verbos, já ajuda. Pode passar, meninos, por gentileza. 4 verbos, 4 fases da intensidade. Primeiro, converter. E o texto você vai ver. É você que está passando? É ele, né? Chega em casa e a gente conversa, tá? Converter, você acha que eu estou vendo alguma coisa lá? Não estou vendo não, mas tudo bem. Converter de todo o coração. De todo o coração. Segundo, buscar. Ah, já viram lá, né? Buscar. Terceiro, servir, não. Servir o último. Aprovar. Aprovar. Vejam que esse texto, se eu não me engano é Acasias, ele fez o que o Senhor aprova, mas não fez de todo o coração. Não basta fazer, tem que ser, foi o que nós falamos na quinta-feira. Tem muita gente fazendo, mas tem poucas pessoas sendo. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não fez de todo o coração. Porque Deus aceitou a Caim, a Abel, as 2 sacrifícios, não aceitou de um e aceitou de outro. Porque um foi de todo o coração e o outro não foi de todo o coração. Portanto, diante de Deus não basta fazer, queridos. Você precisa ser. Porque se não for, a gente pode fazer uma forma mecânica, mas pode não agradar o coração de Deus. No final, eu fiz o que Deus aprova, mas não fiz de todo o coração. De pouca utilidade teve. E por fim, servir. Então, o que é intensidade? Nós falamos também. Intensidade é a capacidade atribuída a alguém que se apresenta em grandes proporções. Toda pessoa intensa, ela se apresenta no máximo que ela pode dar, ou todo o que ela pode dar, diante de uma realidade, ou de um Deus que é intenso. Deus não é um Deus de meio termo, como diz Aristóteles. Deus é um Deus total. Deus dá sempre o melhor. Ele dá sempre em abundância, vida em abundância. Deus deu Jesus na sua totalidade. Deus deu seu Espírito Santo na sua totalidade. Deus nos salva na sua totalidade. Deus se entregou na sua totalidade. Então, nessa manhã, eu quero pensar também com os irmãos, no mesmo tema de quinta-feira à noite, crescendo na intensidade. Eu já sei as fases da intensidade, e agora eu quero saber como crescer na intensidade. Seja intenso diante de Deus. Mais ou menos, e aí eu não vou citar porque é muito pesado, Jesus diz a uma igreja em Apocalipse que ele não suporta ser mais ou menos. Ou você é, ou você é. Ou é o teu sim, sim, ou é o teu não, não, e pronto. Não tem meio termo, mais ou menos. É ou não é.
O que Deus deseja de cada um de nós nesse dia é que nós tenhamos um coração pegando fogo, foi a primeira canção. Um coração incendiado que vai fazer tudo com a intenção diante de Deus. Não mais ou menos. Não meia boca ou fazer as coisas porque alguém pediu para fazer. Eu preciso ter um coração incendiado, eu preciso ter um coração no altar, eu preciso fazer as coisas com muita proporção. Não, se entregue diante de Deus. Eu sei que às vezes nós ficamos meio receosos, o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer se eu levantar a mão, se eu abaixar a mão, se eu adorar, se eu der aleluia, se eu der glórias a Deus, se eu ajoelhar. Não, irmãos, você está adorando ao Senhor Deus, você está servindo ao Senhor, seja nesse espaço, seja na sua escola, seja na faculdade, seja onde você estiver, faça tudo com a intenção, com a intencionalidade, com o coração voltado, tudo cheio e tudo na proporção de Deus, e portanto, Deus é grande, faça tudo no tamanho de Deus. Às vezes nós temos medo de fazer as coisas. Eu postei, não deveria, mas postei, na escola, alunos me procurou, professor, a gente pode cantar alguns louvores, eu sei que escola é orar, escola é isso, escola é aquilo. Eu falei, meu filho, graças a Deus, nosso país, você pode tudo. Você pode tudo, no bom sentido. E no mal também, né? Pode tudo. Todo tipo de credo pode. Então, se você quer cultuar, louvar a Deus, pode. Seja onde, no espaço que for, pode louvar. Aí fizemos um momento de louvor, de oração, pela escola, pelos alunos, são 465 alunos. Aí depois outros, professor, por que você não falou? Mas nós estávamos só em 4, de 400 e poucos alunos. E eu te garanto que temos ali, pelo menos, nominalmente falando, pelo menos uns 100 que frequentam a igreja. Não basta ser aprovado. Tem que ser. Bom, dito isso, como crescer na intensidade? O texto vai nos responder. Primeiro, valorizando o mais importante. Está incomodando, hein? Tá não? Desliga. O mais importante. Você sabia que existe na Bíblia o mais importante? O mais importante. A pergunta é, irmãos, o que é o mais importante? Que? 6,33, o que diz? É isso. O mais importante. Se você quer crescer no seu coração, a sua vida, busque, valorize o mais importante. E o mais importante, o próprio Jesus Cristo diz no texto, qual é o mais importante? E ele diz, versículo 29, o mais importante é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Ouve, igreja em Meiaípe. Valorize o mais importante, porque o mais importante existe. O mais importante não é o que eu possuo. O mais importante não são os meus filhos. O mais importante não é a minha esposa, o esposo. O mais importante não são os bens que eu possuo. O mais importante é o Deus que me dá todas essas coisas. E quando eu me entrego a esse Deus que me dá todas essas coisas,
Eu centralizo Deus nessas coisas e valorizo e recebo mais dele. Deus me abençoa, Deus multiplica, Deus faz render as coisas, porque eu busco aquele que é o mais importante. Se de fato eu quero crescer espiritualmente, valorize o que é mais importante. Deus estava ensinando para aquele mestre, os mestres da lei, isso. Se vocês de fato querem saber o que é mais importante, então valorize o mais importante. Irmãos, comumente nós substituímos, inclusive nós substituímos o mais importante pelo que é periférico. Substituímos. Quem não admite, já está admitindo que substitui. Deus está ensinando nessa manhã que se de fato você quer crescer no seu coração, a sua intenção, o seu coração diante de Deus, busque o que é mais importante, valorize o que é mais importante. Valorize o seu momento com Deus, valorize a sua oração, valorize a leitura da palavra, valorize esse momento aqui de comunhão, valorize os momentos que nós proporcionamos diante do nosso Deus, valorize. Queridos, nós temos desafios enquanto comunidade de fé, enquanto família. A vida é um desafio todos os dias. Viver é perigoso, já disse o poeta. Viver é um grande desafio. E quando nós não valorizamos o que é mais importante, botamos o secundário passa a ser o nosso coração. E aí eu vou ser até aprovado, mas eu não vou ser aprovado por Deus de todo o coração. Nessa manhã Deus está te orientando a buscar o mais importante. Você vai ver que o texto nos diz o que é o mais importante? O nosso Deus. Nada do que você tem, nada do que você é mais importante. Porque tudo que você tem e o pouco que você é graças a Deus. Mas só que ele diz que não é só buscar o mais importante ou valorizar o mais importante. Ele dá o roteiro que você precisa fazer. Primeiro, ele diz, de todo o coração, amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração. De todo o coração. E o coração procede os sentimentos, a intenção, a vontade de fazer. Ele diz que não é só de todo o coração, é de toda a alma, de toda a verdade. Não só de toda a alma, mas de todo o entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer assim, olha, mudem o coração de vocês, transformem a mente de vocês, e certamente vocês vão experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós não mudamos aqui, atrofiamos aqui, e não entendemos qual é a vontade de Deus. Muitas das nossas vontades passam por aqui, pela cabeça, o entendimento. Portanto, ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. De todo o entendimento. Não pela metade, é de todo entendimento. E de todas as tuas forças. Com muita intencionalidade. Com muita intenção. Com muita vontade de fazer. Deus está nos falando, valorize. Ame. Ame. Faça. O texto da noite, o jovem rico, no final dessa narrativa, Jesus diz o seguinte, quem não estiver disposto, e eu já mergulhei nesse versículo, no seminário, estava dando aula de discipulado, nós pegamos esse versículo e ficamos tentando entender esse versículo. Quem não estiver disposto a deixar pai, mãe, filho, filha, por causa do reino de Deus, não é meu discípulo. Falei, Jesus, deixar minha esposa?
como assim? Não, o Senhor deu, agora ela vai ter que me engolir. Os filhos. Mas não é na literalidade. É o seguinte, o meu coração está nessas pessoas que Deus me deu. É aí que está o meu tesouro. Então, se Deus tirar essas pessoas, acabou o seu Deus? Lembra de Jó? Deus foi lá, permitiu toda aquela narrativa, e a primeira coisa que Jó perde, os 10 filhos, pá! Mas o coração de Jó não estava propriamente nos filhos. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então o coração de Jó estava em Deus e não nas coisas que ele possuía. Quando ele perdeu todas as coisas, mesmo no pó, mesmo nas cinzas, mesmo sangrando, mesmo chorando, ele estava diante do nosso Deus. O meu Deus não é um Deus que vai de acordo com as circunstâncias. Eu sou movido de acordo com as circunstâncias. Deus não. Deus é o alfa e o ômega, é o início e o fim. Ele não mente, ele continua com a mesma promessa de ontem. Ele continua a mesma promessa de hoje, igreja, sobre a minha e sobre a sua vida. Ele não muda. Ele é o nosso Deus, é o Salvador, é o Senhor, onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ele faz todas as coisas. Portanto, igreja, valorize o mais importante de todo o coração. Faça para os homens como para o Senhor, diz o apóstolo Paulo. Segundo, se você quer crescer na intensidade da sua adoração, da sua prática, tenha o amor como prática. Todo o texto diz e fala sobre o amor. O texto fala, versículo 30, ame o Senhor. Versículo 31 diz que o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo. Ame. Amor como prática. Amor não é, já disse um poeta também, latino aqui, argentino, ele diz o seguinte: amor é verbo, não substantivo. Amor deve demonstrar, praticar, servir. Ame de todo o coração. Semelhante a esse, ame ao seu próximo. A pergunta é, quem é meu próximo? O bom samaritano. Às vezes nós falamos muito do amor, mas praticamos muito pouco. E se tem uma coisa que nos leva a crescer, queridos, é a prática do amor. E que em algumas outras versões vai falar de caridade, porque dá a ideia do serviço, de ajudar outras pessoas, de estar disposta a se sacrificar algumas horas, alguns minutos do seu dia para ajudar alguém, ajudar uma pessoa, estar junto. A base das Escrituras é o amor. A base da vida cristã é o amor. Permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deus é amor. Deus se revelou em amor. Ele amou o mundo de tal maneira, ele amou, tudo é amor. A base da vida cristã é o amor, não é o ódio, não é a guerra, é o amor. Nós não crescemos espiritualmente porque nós não amamos na intencionalidade, de verdadeiramente, com o coração verdadeiro, com o coração quebrantado, na prática do amor, não no discurso, não no querigma, não na forma de falar, mas na prática.
Nessa manhã, Deus também está te falando e nos falando. Cresça, praticando o amor. E por fim, o mais importante, respondendo à razão de nossa esperança. O versículo 28 diz que um dos mestres da lei se aproximou, ouvindo a discussão entre os que estavam ali, notando que Jesus lhe respondera, deu uma boa resposta. Se você de fato quer crescer, sempre responda à razão da sua esperança. E a razão da minha e da sua esperança é Jesus Cristo. Quando alguém pergunta assim, como que você pode fazer tais coisas com seu coração desse jeito? Jesus. Como que você pode pregar, cantar, tocar, ministrar, quando na verdade você gostaria de ser tocado por alguém, abraçado por alguém? Porque a razão da nossa esperança não está nos meus sentimentos, mas está no sentimento maior, Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus respondeu à luz das Escrituras. Vocês querem saber de fato o que é o mais importante? O mais importante é Deus. O mais importante é o amor. E o mais importante é a razão da esperança de vocês. Irmãos, amar a si mesmo, amar o próximo e amar a Deus. Não necessariamente nessa ordem, mas amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Bom, se eu não consigo reconhecer o amor, eu ainda não reconheci ao Deus que eu sirvo. Nessa manhã, Pai está te falando. Cresça. Cresça. Viva intensamente diante de Deus. Por quê? Porque eu só tenho essa vida aqui agora. Eu finalizo. Estava dando aula para os alunos ali em Vila Velha, falando sobre o sistema de castas, que na Índia ainda é assim, pelo menos parte dela, que não existe mobilidade social na Índia. As pessoas não ascendem nem descendem porque elas nascem numa casta e morrem naquela posição social. Basicamente porque eles acreditam na encarnação ou reencarnação. E aquele ali é um processo que cada sujeito está passando da vida. É evidente que nós não cremos nesses valores. E o que eu tenho que fazer com essa vida? É viver intensamente como ela se apresenta. Porque o que eu tenho é a eternidade em Cristo Jesus. Mas Ele me deu esta para viver com intenção, com verdade, sem meio. O Juarez falou aqui ministrando que tirasse de nós as meninices. E é verdade. Às vezes nós perdemos tanto tempo com meninice, com coisas que não faz diferença nenhuma no reino de Deus. E o reino de Deus o que interessa é vida, gente, e isso é suficiente. Por isso precisamos crescer. Todos os dias. Mas o mais importante é Deus. Oremos ao nosso Pai. Deus bendito, Pai eterno que estais nos céus, rogamos ao Senhor e suplicamos, Deus, a Tua doce presença, como se encontra aqui neste lugar, nesse espaço de adoração, sobre os nossos corações, Pai. Que essa palavra encontre, Deus, lugar também nos corações de cada um, porque é de todo o coração. O Senhor quer que sejamos verdadeiros adoradores de todo o coração, servos verdadeiros de todo o coração. Nos ensina, Pai, nos ensina todos os dias
a te adorar, a reverenciar o teu nome, a dizer, Deus, também que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos teus filhos que se encontram aqui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Vou descer, irmãos, para a nossa assembleia. Eu vou declarar daqui a pouquinho ela aberta.